Tirando a ideia de um velho HD que eu jurava ser confidencial, mas depois eu descobri que não era, está começando mais um Acredite Se Quiser. E esse inicinho aí foi justamente uma parada que eu passei por causa do nosso convidado de hoje, nosso grande amigo Felipe Klink, que já virou cliente fiel da casa aqui. Novamente, seja Aqui. bem-vindo. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Hoje o papo vai ser solto, nós vamos bater um papo aqui Sim. sobre o seu trabalho que você faz, que eu acho assim fantástico e que já te deu um pouco de dor de cabeça, né, cara? Cara, já me deu bastante dor de cabeça. Já me deu até ameaça de morte, pra você ter uma ideia. Ah, maravilha, é isso que o povo gosta, de fofocas saudáveis. Quando a maluquice que você faz te dá ameaça de morte, é sinal que você tá no caminho certo. O caminho pode ser o caminho do cemitério, mas é um caminho. Nós vamos conversar, nós vamos bater esse papo, essa fofoca saudável aí daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Protocolo de acobertamento. Agente da CIA, Linda Moulton. ET Juca, Mundo Gump. Acredite se quiser. Eu vou começar situando vocês. Eu sempre gostei de ufologia, eu sempre fuçava coisa na internet e tal. Um belo dia eu me deparei com um vídeo foda que eu assisti aquilo e minha cabeça explodiu, de um cara entrevistando um coronel, um major, um general, sei lá, que trabalhou na ESA, e ele tava com um puta fichário na mão, e ele ali falando sobre o caso Varginha, e mostrando fotos e relatos da criatura, e cara, aquilo eu explodi. Eu peguei e salvei aquele vídeo, guardei, ficou no meu HD aqui, e depois de muito tempo, conheci o H18, começou o podcast, eu entrei no Apoia-se. No dia que eu entrei no grupo, comecei a trocar ideia com a galera, ô, prazer, pô, bom estar aqui conversando com vocês e tal. Falei, galera, eu quero compartilhar uma parada com vocês. Eu achei isso aqui na internet, eu acho isso aqui foda. Alguém sabe me dizer se isso aqui é real? Não, e joguei lá. E a galera toda veio me zoar, sacou? E marcaram você lá, Clipe. Ah, é? Não sabia disso não, cara. Mais um que caiu na sua história. Então, cara, explica Pois pra é. galera desde o início que rolê que é esse e apresenta pra galera o Juca. Tá, eu vou começar bem do início mesmo, então, na verdade. Eu sou autor de um blog chamado Mundo Gump, que é um blog de curiosidades e assuntos esquisitos e fatos estranhos, histórias que eu escrevo, histórias que aconteceram comigo na minha vida e tal. E falo bastante de ufologia, que é um assunto que eu sempre gostei, que eu sempre pesquisei. Fui da equipe da revista UFO, sou hoje da equipe da OVNI Pesquisa e tal. Sempre fui um cara interessado no negócio de discos voadores, esses fenômenos, né? Então, e escrevia livros lá no Mundo Gump. Então, no Mundo Gump eu tenho um tripé lá, né? Que são os fatos da minha vida, os fenômenos estranhos, mistérios, curiosidades. E também tem os livros, coisas que eu vou escrevendo. Atualmente eu estou no meio de um, inclusive. Que eu vou escrevendo na frente, que se vira nos 30, né? Eu vou escrevendo o livro e vou publicando todo dia, um pedaço. Então, eu só posso ir para frente. Eu não tenho como. Se eu fizer uma coisa errada na história, eu só posso consertar modificando a história. Não tem como voltar e apagar porque o leitor já leu. Então, ele vai acompanhando. Essa história do extraterrestre, ela começou lá atrás. Ela começou assim. Eu também, esqueci de falar, eu também sou um artista, um designer gráfico e tal. Trabalho com computação gráfica, com escultura, modelagem, efeitos especiais e tal. E nesse período que aconteceu essa história, eu trabalhava no Instituto Nacional de Tecnologia. Lá tinha uns amigos que trabalhavam comigo e tal. Eu trabalhava no laboratório de ergonomia da divisão de desenho industrial. E eu tinha muito tempo livre, porque eu moro em Niterói, trabalhava no Rio e pegava engarrafamentos monstruosos na ponte de Niterói. Então eu tinha muito tempo para ficar pensando abobrinha. A maioria das pessoas fica ouvindo rádio, né? Fica ocupando a mente e tal. E eu gostava de ficar na companhia dos meus pensamentos. Então eu ficava pensando histórias que eu escrever, coisas, contos e tal.
Meu avô falava que mente vazia é oficina do diabo. Eu tratava de buscar justamente a oficina do diabo mesmo, para criar coisa nova e tal. Então certa vez eu modelei um alien realista. Eu já era ilustrador da revista UFO, fazia as capas da revista UFO e tal. Fiz um alien bastante realista, assim, o mais realista que eu consegui fazer na modelagem. E ia levar para um amigo meu ver, do trabalho. Tava atrasado pro trabalho, cara, e não. Você vê que tudo é por uma coincidência, uma cagada, assim. Tipo, tava atrasado pro trabalho e não achei naquele tempo pra você levar uma imagem de um ponto pro outro, você tinha que pegar e copiar ela num pendrive. Não tinha pendrive. Aí falei, cara, vou copiar no meu celular. Aí eu não tinha o cabo pra passar o arquivo pro celular pra levar. Falei, caraca, como é que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu vou tirar uma foto da tela. Então eu joguei a imagem na tela do computador e tirei uma foto, cara, da tela. Quando eu tirei a foto da tela, a imagem do Alien ficou muito mais realista. Eu não sei porquê. Aí eu falei, cara, tem um negócio aqui. Aí ele veio pro meu amigo ver, ele falou, caraca, isso é foto. Você não fez isso, não. É mentira, isso é real. Isso é foto real. Eu falei, com a reação dele, eu me empolguei. Falei, cara, é real. O cara achou que é real essa porra aqui tem angu nesse caroço aqui. Aí eu falei, cara, eu vou criar uma história, eu vou fazer um post, né, sobre o ET. E aí eu criei uma história dizendo que era um cara, um MIB, um agente secreto, né? Ficcional a história, um MIB que tava me mandando a foto de uns aliens que ele matou, capturou na cidade de Tasso Fragoso, no Maranhão. E aí eram aquelas fotos e tal. Não há nada acontecendo aqui, absolutamente nada, nada. É apenas Vênus brilhando, tão brilhante quanto essa luz. Dê uma olhada. Aí eu publiquei lá no blog e tal. Passou um tempo, cara, um amigo meu falou, cara, tu já viu o que estão fazendo no Orkut com o teu material? Eu falei, não, pô, não sabia porra nenhuma. Entra lá no grupo de ufologia do Orkut pra tu ver. Porra, entrei lá, cara. Um vagabundo qualquer lá, cara, pegou meu material e botou, cara, e alterou umas paradas na história, sabe? E era basicamente o que eu escrevi, só que ele adicionou alguns jargões, umas paradas assim, né? Fazendo para as pessoas acharem que era real, tá ligado? O negócio. Aí, cara, eu fiquei meio puto, falei, caralho, que merda. Eu já tava pensando em uma história em 3 partes. Ia ser igual as minhas outras histórias, meus outros contos, em partes. E aí eu falei, não vou fazer mais nada e tal, fiquei chateado. Aí o meu irmão André, que também é um designer gráfico, o André hoje mora lá na Alemanha, trabalha fazendo game. E o André falou, cara, você tem que continuar a porra da história, maluco. Eu falei, não vou, porque os caras pegam tudo que eu faço e transformam, engano os outros e tal. Eu não aceito isso, não acho certo e tal. Isso aqui pega mal pra mim, pô, trabalhar pra UFO. Aí ele falou, cara, se nego pegar e entrar numa de acreditar que o Yoda é real, a culpa vai ser do George Lucas ou vai ser do mongol que acha que o Yoda é real? Aí, pô, fiquei pensando naquela parada, falei, pô, quer saber, eu vou continuar a história. Nisso, já tinha passado, acho que 4 ou 6 meses entre a parada eu publicar e o negócio acontecer e eu retomar. 6 meses depois eu continuei a história. Eu falei, a parte 2, né? Obrigado e tal, não sei o quê, pela compreensão de não ter revelado o vídeo que eu mandei e tal. Isso aqui agora você já pode revelar. E aí eu revelo que existia um vídeo, né? Nesse tempo aí eu peguei o meu computador e fiz um ET capturado numa sala, sendo interrogado por uns caras. Caralho, e o velho. cara manda o ET falar, né? Fala aí, não sei o quê. O ET ficava... E o ET falava Mundo Gump, porque o meu plano era usar aquilo ali como um viral para falar do meu blog. Né? O ET falava o nome do meu blog, Mundo Gump. Né? Ai, velho. A gente achou que aquela porra era de verdade, tá ligado? Aí os caras começaram a falar assim, cara, será que essa porra é mentira mesmo? Que é ficção? Porque eu sempre dizia que era ficção, tá? E aí todo mundo achava que não era. Que como eu falava que era, o pessoal falava, não, tem uma coisa aí. Então você tá falando que é porque não é. E aí... Cara, é bizarro demais essa parada. O vídeo era real, o vídeo do ET, e apareceu um cara, um tal Doc Lotalov, que começou a fazer a perícia na imagem do ET. Então, o lance foi o seguinte, quando eu fiz o vídeo do ET, aquele primeiro vídeo do ET, foi um final de semana, tava chovendo, eu tava sem nada para fazer, aí vou fazer um vídeo do ET. E aí foi assim, cara, eu criei um ambiente, né, tridimensional,
e apliquei um papel pano de fundo numa parede de tijolo atrás do ET, assim, sabe? E modelei uma cadeira de bar, botei o ET sentado na cadeira de bar para fazer o vídeo do ET capturado amarrado na cadeira e tal. E na hora de compactar, eu escureci o vídeo pra caralho. E depois eu clareei ele. Pensei assim, cara, vai chegar um ponto que vai aparecer um cara metido ao ufólogo que vai pegar esse vídeo, vai clarear essa merda pra ver alguma coisa. Então eu vou botar um negócio oculto aqui. Aí eu fiz essa parede de tijolo atrás do ET. Deixei lá, deixei quieto, não falei que tinha, né? Parece que é tudo preto, né? Mas quando você clareia ele num Premiere da vida, você vê que tem uma parede de tijolos e ainda tem uma outra cadeira que aparece no cantinho. Deixei quieto lá. Aí apareceu esse Doc Lota Love, um velho, né? Coroa lá. Porra, não sei o que, aprova, análise, não sei o que, clareou e tal, parede de tijolo. Ele veio me perguntar, e essa parede de tijolo? Aí eu falei, não tem parede de tijolo, não. Pronto, acabou. Aí, cara, quando eu falei que não tinha, que aí eu já vi que ele era um cara que tava totalmente believer, assim, né? Eu falei, não tem parede de tijolo, não, é fundo preto. Aí ele falou, puta, peguei ele aqui, a prova que é essa aqui. Ele não sabia que tinha uma parede de tijolo, que eu que descobri, porque eu clareei o vídeo. Então a prova que é o seguinte, que ele não fez esse vídeo é real. E ele entrou numa, cara. O vídeo é real, tá ligado? Ai, velho. Depois eu me arrependi, cara, que eu meio que manipulei o Coroa, né? Mas ele piamente, tá ligado? E aí ele começou a fazer uns vídeos mostrando o músculo, ele começou a falar, porra, nem a UETA, nem a ILM consegue fazer isso aqui, esse aqui é real e tal, não sei o quê. E tinha um cachorro latindo no fundo do vídeo, que era um vídeo de um outro cachorro que eu peguei. Falei, cara, eu vou botar um cachorro latindo no fundo, pra ficar um negócio bem esquisito, assim. Um vira-lata, enchendo o saco no fundo do vídeo, assim. Depois tinha justificativa na história, porque na minha história, o ET era preso, estava escondido, né? Numa cabana, numa chácara. Então, por isso que tinha o cachorro. E eu continuei a história, tá? E esse cara acreditando que aquilo ali, porque, pô, debaixo daquilo ali tinha realidade. E ele começou a convencer várias pessoas, tá ligado? De que aquilo ali era real. Exato, é isso mesmo que eu ia te falar. Que chegou nesse ponto aí da história, isso aí já circulava nos grupos de ufologia do Orkut como uma história real. Isso, que você tava falando que não era real, que era inventado, pra você mascarar a realidade. Isso, que aí criaram uma teoria da conspiração em cima da história, que era o seguinte, os caras diziam que estavam usando o meu blog para mostrar o ET porque eu não tinha credibilidade nenhuma. Então os caras achariam que era falso, entendeu? Mas não era. Então, toda vez que eu falava que aquilo era ficção que eu tava criando, eles falavam, é muito conveniente o cara que cria histórias dizer que é isso aí que ele tá mostrando que parece real é ficção. Mas na verdade é porque é real. Se ele tá falando que é ficção, é porque é real. E aí era a psicologia reversa do negócio, né? Então, a minha história, a própria história do Relato do MIB diz isso, né? Ele escolheu meu blog, porque o que era a história? A história do Relato MIB é o seguinte, existe um grupo de MIBs brasileiros, que são homens de preto, igualzinhos lá da Área 51, aqueles áreas, eles trabalham capturando os extraterrestres, tem um contrato, aí eu explico toda a história da fundação desse grupo. Chamam de MIB só para simplificar o conceito, né? Porque eles não são os MIBs americanos. Eles são os caras que trabalham para o Serviço de Inteligência Brasileiro só com esse problema do fenômeno UFO. Toda hora eles viajavam para pesquisar, para tentar capturar as naves e tal. E o governo americano, no início eles eram do governo brasileiro, trabalhando sob disfarce, então tinham disfarce de um monte de empresas e tal, que bancavam o negócio deles, mas era uma merda, eles recebiam mal, eles atrasavam pagamento, eles tinham que botar dinheiro, eles mesmo botar gasolina na viatura, viviam reclamando, igual todo funcionário público reclama, que eu trabalhava no NT, eu via nego reclamando, eu botei as reclamações dos funcionários públicos na história. Então ficou muito realista essa parada deles reclamando do governo e tal, e os atrasos de repasse, de verba e tal. Aí, esses caras, eles começam a ter um problema, que é o seguinte, o George Bush pai, na época, ele vem e faz um acordo com o Fernando Henrique Cardoso, e nesse acordo, o governo brasileiro, em troca de uma série de benefícios que aconteceu no período do Fernando Henrique Cardoso, ele aceita que a pesquisa ufológica de resgate e obtenção dos corpos e destroços seja passada para os americanos. Os americanos passam a ter direito de vir aqui pegar. Não é mais a gente repassando para eles. Eles que vêm pegar. No que acontece isso, começam a morrer uns MIBs, misteriosamente. MIB cai da janela, MIB bate de carro. Eles começam a achar que tá rolando uma queima de arquivo, porque o que eles sabiam era muito valioso. Essa que é a história, o background da história. Para evitar que isso acontecesse, o que os MIBs fazem? Eles criam um negócio chamado gatilho do homem morto. O gatilho do homem morto é um negócio que é um instrumento que você usa
Igual, por exemplo, se a União Soviética do nada jogar um monte de míssil e destruir os Estados Unidos, automaticamente os Estados Unidos, sem que ninguém precise fazer nada, dispara todos os seus mísseis nucleares na União Soviética. Isso é o gatilho do homem morto. Mesmo que ele morra, ele mata o outro. Então os caras fizeram o gatilho do homem morto assim. Eles foram numa operação de Tasso Fragoso, de resgate de corpos. Eles conseguem derrubar uma nave pequena, que tem 3 extraterrestres. Eles matam 2 extraterrestres. E tem um extraterrestre que ele é mais retardado. Ele não corre, ele ficou parado. Ele não sabia o que ia fazer, ele ficou parado. Esse extraterrestre é o Juca. Eles capturam esse extraterrestre com rede, em vez de matar. As fotos do primeiro relato do MIB, do primeiro episódio, do primeiro programa, são dos mortos dessa operação. São os irmãos, supostamente os irmãos do Juca. Aí eles levam esse extraterrestre sem que a empresa, né, o MIB, saiba que eles fizeram isso. Eles escondem um extraterrestre vivo. E esse extraterrestre precisa ser mostrado para eles garantirem a preservação da existência deles mesmos, né? Então eles escondem esse extraterrestre numa chácara em Uberlândia e usam o meu blog para mostrar que o bicho está vivo e tal com eles. Qualquer MIB que desaparecesse ou morresse em circunstância misteriosa de novo, eles iam vender o extraterrestre mostrando no Fantástico. Ia explanar a cagada no mundo todo, ia jogar cocô no ventilador. Esse que era o lance. E por isso que eles estavam usando meu blog, porque as pessoas iam ver no meu blog e falar, isso aí é 3D, e ninguém ia acreditar. Mas os caras que precisavam realmente saber, iam ver lá e falar, epa, o cara tá com a parada mesmo e o negócio é real. Então esse cara é a história do Relato do MIB. Então, e esse coroa, ele começou a acreditar na história, ele entrou firme pra caralho na história, acreditou muito, e começou a convencer os outros de que realmente havia ali por trás uns negócios. Então ele começou a investigar minha vida, cara. Coroa investigou minha vida, ele descobriu que minha mulher era pedagoga naquele tempo. Nesse período ela fez um concurso, ela passou para Marinha e foi trabalhar no Ministério da Defesa. Isso aconteceu. Minha mulher virou militar e foi trabalhar. Inclusive a minha mulher, o chefe da minha mulher era o cara que estava na Operação de Varginha, tá? O cara lá que me falou que teve o ET, o general. E aí foi trabalhar para o Ministério, minha mulher foi trabalhar para o Ministério da Defesa. Então esse cara investigou e falou, olha aqui, a mulher do cara era professora da faculdade. E agora ela trabalha no Ministério da Defesa. Tem foto dela aqui segurando a arma na internet, olha aqui. Como é que pode? Será que ele ganhou algum benefício para revelar um negócio? Ele descobriu que comprou um apartamento naquele período. Nunca pelo seu mérito, né? Não, ele ganhou benefícios. O que acontece é isso, é o viés de confirmação. Isso é o problema da ufologia, é o viés de confirmação. Ele tem uma teoria, ele vai procurando coisas que vão reforçando aquela teoria dele e confirmam, né? Ele vai encontrar, eventualmente, uma coisa ou outra que vai confirmar. E aí ele começa a acreditar naquela realidade ali. Porque ele tá em cima de um viés. E aí, esse cara, eu manipulei ele acreditar, porque eu achei que ele era muito idiota e muito grosseiro. E aí, beleza. Mas a história foi ganhando um contorno muito interessante com as pessoas que estavam acreditando no negócio. E eu comecei a achar que aquilo ali era uma oportunidade de fazer uma coisa além de só uma história, né? Eu falei, cara, talvez eu não consiga botar as pessoas que estão lendo dentro da minha história, mas eu consigo fazer as coisas da minha história saírem e interagirem com as pessoas que estão lendo. E é uma imersão, uma coisa louca. Eu consigo fazer o personagem da história sair. Então eu criei um personagem chamado Gustavo, né? Esse personagem, um amigo meu, que é o Rafael, ele cedeu a imagem dele para ser a imagem do Gustavo, um biólogo, um amigo meu. Ele ia ser o Gustavo. E a minha amiga que trabalhava comigo, a Denise, cedeu a imagem dela para ser a Viviane, namorada do Gustavo. E aí eu peguei outros amigos e fui criando um ecossistema. Com o tempo eu fui criando, né? Vários perfis de Orkut. E eu fiz um ecossistema, bicho. Que o Gustavo, a namorada... Isso, eles não tinham aparecido na história. Eu já tava criando coisas. Um chamando o outro pra sair. E amigos e tal. E eventos. E eu levava o Rafael e saía no Rio. O Rafael e a Denise. 2 pessoas que não se conheciam. Saíam abraçados, tirando foto de namorado e tal. E ia publicando lá. Aí depois esse Rafael, esse Gus... O Gus, ele começa a virar a réplica do Doc Lotalov. Ele tinha um comportamento do Doc. Então, ele é um cara que ele começa a desconfiar, exatamente o que o Doc desconfiou. Ele começa a desconfiar daqueles negócios e começa a me atacar. E aí ele faz um site me expondo, entendeu? Eu mesmo fiz, né? Eu que escrevi. Eu escrevia como ele. Cara, você é muito maquiavélico. Ele tinha uns erros de português que ele sempre cometia. E a Viviane tinha outros que ela também sempre cometia. Eu não podia confundir. Cada um tinha seu estilo de escrita, suas gírias e tal. Eles, quando conversavam um com o outro, botava as conversas deles, entendeu? No Orkut. E eu tinha que fazer o estilo de cada um, né? E eu também virei personagem na minha história, porque eu comecei a me comportar de uma maneira que o cara que estava acreditando começava a ver pequenos elementos
que convenciam ele de que realmente tinha alguma coisa estranha. Começavam a dizer que eu tava tomando remédio, que a minha vida tava à base de remédio. Eu comecei a ter um comportamento, eu bani alguns caras, né? Pra parada ficar realista. Os caras que eu sabia que eles iam entrar depois com outro nome, eu bloqueava. Então, eu comecei a ter um comportamento que não era o meu mesmo, né? Que era o meu da história, né? O Felipe do conto. Então, a história saiu pra realidade. As pessoas interagiam com o Gus, conversavam com o Gus, achando que era o Gus. E era eu, lá atrás, né? Controlando o Gus. E aí conversavam com a Viviane também, tinha o Gus e a Viviane desconfiando e me pressionando. E ele faz um site me difamando, expondo que a minha mulher tinha entrado para o Ministério da Defesa e o caralho, não sei o quê, mostrando por A mais B, ele era um ufólogo de Juiz de Fora, assim, ele tinha um sonho, assim, e ele tinha um problema com o pai e tal. E na época meu pai estava desenvolvendo o trem de levitação magnética, e ele falava, isso é tecnologia roubada, olha aí, o pai dele trabalha com... A mulher dele foi trabalhar na porra do negócio da defesa, agora o pai dele é o cara que inventa negócio que levita, tá na cara que esse cara tá envolvido, né? E, porra, a pessoa que, caiu de paraquedas, né? E fala, caralho, peraí, o cara é blogueiro. Agora o pai do cara inventa o trem que levita. Agora a mulher do cara foi, Ministério da Defesa. Calma aí, peraí. Tem uma coisa errada aqui, porra. O vídeo tá realista. Cara, peraí. Ele fala que não tem nada no fundo, se a clareia tem coisa. Pô, se ele fez, ele sabia que tinha. Então, peraí. Os caras começam a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Mas, cara, como que não fica? Dando mensagens cifradas, entendeu? Você cria umas paradas assim, cara, com um nível de detalhe que, tipo assim, se a pessoa for a fundo, você cria uma mentira com background. Tinha tudo, não, e tudo tinha o background histórico. Sim, cara, e aí isso. O cara ia investigar, que eu sabia que tudo que eu botasse alguém ia investigar. E aí eu sempre pesquisava um tempão e ficava encontrando pequenos elementos. Por exemplo, teve um negócio que a primeira esquadra norte-americana, que são os navios, porta-aviões e tal, não sei o quê, eles vieram, na época do governo Fernando Henrique, cara, eles vieram aqui, invadiram as águas internacionais, as águas nacionais, né, invadiram no peito e na raça e ficaram parados, que fundearam aqui, sem autorização, deu mó procó essa porra, o Itamaraty se meteu, tal, e ficou, apazigou, botou panos quentes, e não sabiam por que eles tinham feito isso. Eu sei por que eles fizeram isso, porque eles meteram a sonda de alta profundidade para ver se tinha o pré-sal mesmo, e tinha, e viram que tinha. Isso é o que eu sei que foi isso, tá? Mas na época ninguém sabia por que era que eles tinham feito isso. Então eu botei isso na história. Eles falaram que eles estavam investigando a nave, porque a nave tem a data que a nave chegou, antes do período da explosão cambriana na Terra. E essa nave está a 7 km de profundidade. A história toda nesse negócio do pré-sal, então investigando a nave que está lá, debaixo da Terra. Então eu tinha amigos que eram controladores de satélite, que me davam informação, como é que funcionava. Tinha amigos da Petrobras, amigos de laboratório. Velho. Então eu fui colocando, por exemplo, uma coisa que na época ninguém sabia, hoje em dia é notícia pra todo quanto é lado, mas ninguém sabia, que era um negócio chamado Anomalia do Atlântico Sul. Que um amigo meu me falou, eu falei, cara, que isso? Aí eu comecei com outro amigo meu que era um astrônomo, e ele falou, cara, é verdade, tem esse negócio, desde os anos 50 o satélite passa ali e queima. Passa em cima do Brasil, o satélite queima, um monte de satélite queimava quando passava em cima do Brasil, ninguém sabia por quê. A época é o seguinte, a gente tem o escudo geomagnético da Terra, né? E em cima, assim, da América do Sul, do Brasil, tinha... Ele tá se deslocando agora, mas antigamente tinha, bem em cima do Brasil, assim, um buraco, cara, na camada de proteção geomagnética da Terra, que ninguém sabia por quê. Isso é uma parada que acontece lá no centro da Terra, que afeta a Terra, né? Mas tem esse buraco, então, chama Anomalia do Atlântico Sul. O satélite passava ali, como ali não tinham uma camada de proteção muito grande, os raios cósmicos ferravam o satélite e muitas vezes o satélite estragava quando passava ali. Então eu justifiquei a existência desse negócio com base de uma nave que estava ali chupando energia geomagnética. Então o cara ia pesquisar, achava que era ficção, mas ele ia pesquisar, tinha, tá ligado? Pois é, cara, é isso que eu falo. O nível de detalhamento que você dá na parada é uma coisa que se o cara for pesquisar, ele acha. E isso aí, você conseguiu foder a internet nessa época. No viés de confirmação das pessoas, né? Igual o negócio da minha mulher ter entrado pra Marinha, é total viés de confirmação. Ela fez o concurso, ela passou, porra. É coincidência. Mas só passa um. Ela, foda, porra. Ela passou. Ela foi trabalhar na Escola Superior de Guerra, pô. É isso aí, entendeu? E aí, o Gus e a Vivi, eles invadem o meu computador e descobrem uma coisa dentro do meu computador. Que é uma pasta chamada LMF. E eles começam a me pressionar pra revelar o que tinha na pasta LMF. Vão embora, podem ir para suas casas, não há nada para se ver aqui. Estamos apenas ajudando um casal de anões. Só gostaria que vocês olhassem rapidamente para essa luz.
Enquanto isso, vai se desenvolvendo a história do Juca, né? Que os caras estavam com aquele ET na mão e não sabiam o que fazer. Então eles começam a fazer pesquisas com o Juca. E aí descobrem, cara, eles fazem uma descoberta interessante. Eles descobrem o seguinte, que o Juca não é o ET. Ele é um macaco, ele é uma espécie de um macaco, como se fosse uma marionete biológica, que ele é controlado por uma onda de ultrafrequência chamada, que está acima da banda KU. Isso aí, meu amigo do satélite lá que me falou qual era a banda que eu tinha que usar, a frequência, o cacete. E esse ET, quando eles botavam o ET na gaiola de Faraday, o ET ficava burro. Caralho, eu lembro disso direitinho, velho. Ficava inteligente. Então ele chegou à conclusão seguinte, que na verdade o que estava ali não era o ET, ali era uma sonda biológica, ele era uma sonda biológica. Ele estava sendo controlado à distância. E os caras estavam tentando descobrir de onde que vinha, aí tanto que descobriram que vinha do tal pré-sal, da nave que estava enterrada no chão. Não vinha do cosmos, não. A nave tinha chegado na Terra antes da gente aparecer. A nave chegou na Terra e teve a explosão cambriana. Então, eles vão assim, cara, investigando o ET e pegando curiosidades sobre a forma como o ET se alimenta e tal. O ET comia mel com água e tal. E tinha essa alimentação de neném, assim. E foi assim, cara. Eu fui criando esses negócios do Juca, né? Aí aconteceu o seguinte, cara, eu comecei a botar umas coisas de ufologia na história. Que o cara fala de um caso que aconteceu e tal, não sei o que, na Bahia, da Lagoa, que a nave caiu na Lagoa, resgatou um ET peludo, papapá, que é o caso, como é que é o nome? Feira de Santana. E aí eu comecei a botar essas paradas da ufologia e comecei a botar também as paradas que um amigo meu da FAB me falava. Que a nave, ela entra pelo mar, ela desce seguindo as jazidas de urânio e ela sai no sul, tal, não sei o quê. Aí um dia eu recebi uma ligação no telefone, primeira vez que eu tinha recebido, que eu nunca tinha recebido a ligação assim, que é uma ligação que aparece o número secreto, número privado, restrito, uma parada número assim. inibido, é chamada com identificação inibida. Isso. E aí eu nunca tinha recebido isso, primeira vez que apareceu assim. E era um cara, porra, que virou e falou assim, você que é o Felipe do Mundo Não? Eu falei, sou. Falou, não, é pra você parar com essa palhaçada do ET, que senão você vai aparecer com a boca cheia de formiga. Caralho, velho. Me deu um real, né? Aí eu comecei a rir meio que assim, né? Tipo, achando que era um amigo meu zoando. Mas depois eu fui pesquisar, cara. Nenhum amigo meu assumiu, né? E eu comecei a ficar bolado. Falei, caralho, será que eu tomei um aperto de verdade na parada? Foi alguma coisa que eu botei na história, né? Que o cara foi, claro, pra parar com a palhaçada do ET, mano. Assim, descobri meu telefone. Meu telefone não era divulgado, cara, na época. Me ligaram lá no trabalho. Aí, cara, eu falei, porra, que troço louco, cara. É minha mãe. Para agora de fazer isso, Anitta. Tá maluco de fazer isso, para de fazer isso agora. Meu pai, pode continuar que tá ficando legal. Meu irmão, porra, se você parar agora eu te mato. E aí eu falei, cara, aí eu peguei, fiz mais ou menos, né, de cabeça, como é que foi que o cara me ameaçou, e botei essa ameaça pro Gus receber. O Gus recebe essa ameaça e ele explana como é que foi a ameaça que ele recebeu. Eu botei a ameaça na história, igual o que eu recebi. E aí o Gus começa a ficar com medo, ele começa a me pressionar e ele supostamente contrata uns hackers pra atacar meu blog. Ele vai ficando puto com o negócio, a gente briga, discute. Ele começa a fazer spam em todos os meus posts de outras coisas. Ele aparece em outros posts, enchendo o saco nos comentários e tal. Começa a irritar até os leitores, sabe? Uhum. Aí tinha um nego que falava, pô, por que você não bloqueia esse Gus? Eu falei, eu bloqueio, mas ele volta, eu não sei como é que ele volta, ele sabe alguma coisa. E aí, cara, o Gus, ele era muito chato, cara, esse personagem. Eu conseguia me irritar pra caralho com o Gus. E aí, cara, ele chega uma hora, o que acontece? Ele manda atacar meu blog, cara. Ele paga uns hackers russos pra tirar meu blog do ar. Eu mesmo tirei o meu blog do ar, cara. Eu fiz um hack no meu blog, fiz um deface no blog, que o cara entrava lá e ficava tocando a música do Arquivo X em MIDI. Escrito uma porrada de coisa em russo, que nego botava depois pra traduzir. E não tinha tradução nesse tempo, não, acho que não, do Google, não. Tu tinha que pegar a tradução mesmo. E traduzia do russo. E aí o russo dizia assim, fale a verdade, não sei o quê, sobre o relato de um MIB. Não sei, me esculachando, sabe? Cara, quando eu fiz isso, ficou 15 dias, bicho, o site fora do ar. Eu parei de ganhar dinheiro, eu ganhava dinheiro do AdSense, parei de ganhar dinheiro, igual um negócio lá. Caiu, cara, caí no ranking do Google, meu site foi lá pra baixo, me prejudicou. Aí todo mundo ia falar, não foi ele que fez isso, claro que não, cara, ele não ia ser louco. Isso, ninguém ia ser louco. O cara falava, pô, não, olha só, o cara ganhava dinheiro com essa porra, parou de ganhar dinheiro. O ranking dele, eu era PageRank, sei lá, nem lembro qual era o meu PageRank, era altão, né? Eu caí pra PageRank tipo 2, assim. Aí, meu cara fala, não, pô, agora, peraí, agora o bagulho ficou sério.
E aí depois o site voltou pro ar, eu inventei uma desculpa lá. Eu inventei uma desculpa assim que não tinha nada a ver com a parada, sabe? Eu falei que era, não, foi um erro do servidor. Aí nego, puta que pariu, ele foi atacado. Aí eu não sei, cara. Teve um negócio assim também, um amigo meu que tá me investigando, ele apareceu, e esse amigo meu, ele pegou um erro que eu cometi, um vacilo que eu cometi, não lembro o que foi direito, não, um negócio, o Mário descobriu. O Mário descobriu a verdade, chegou pra mim e falou, mandou uma mensagem, falou, cara, eu descobri tudo, eu sei que é você que faz a parada. Eu falei, parabéns, cara, você descobriu, você matou. Ele tinha matado a charada mesmo, ele conseguiu, investigou pra caralho e descobriu que era eu. Aí eu falei, cara, parabéns, cara, você pode tirar agora uma onda de fodão, estragar a história pra todo mundo que tá acompanhando, ou junte-se a mim e vamos dominar o universo, colocar aqui. E aí ele se juntou, cara, a mim. Então, mas ele já tinha uma linha de investigação que ele publicava coisa ele tinha um negócio no Orkut, que eu acho que uma galera que ele alimentando ali, paralelo, um site, um negócio assim, com todo mundo. E aí, quando ele descobriu e não contou pra todo mundo, ele veio e me avisou e ele entrou pro meu lado, aí eu tive uma chance danada, porque a gente bolava junto e ele manipulava a investigação pra confirmar tudo que eu queria, tá ligado? Então, nesse momento, o Gus começa a me pressionar muito com a tal da pasta LMF que ele roubou no meu computador, e o Gus recebe ameaça de morte, e ele continua me peitando, e aí, porra, Gus sumiu. Um dia a Viviane aparece e fala, cadê o Gus? Cadê o Gus? Pegaram o Gus. Aí, porra, o nego tava investigando, o Gus sumiu, aí o nego já ficou bolado, né? Essa galera toda que tava investigando. Aí, cara, depois de um tempo aparece um outro cara que é uma caveira, assim, um outro perfil, como se fosse um perfil de MIB, assim, que entrou lá na página e mandou uma porrada de foto do Gus sendo torturado. A gente foi com o Rafael tinha, esse meu amigo, e a gente pegou e fez um vídeo do meu primo, cara. Botei uma jaqueta de couro no meu primo e falei, cara, pode meter a porrada? Ele falou, pode, mete a porrada. Meu primo meteu a porrada nele, cara, tipo do vídeo do Dops, assim, sabe? Aquele todo de cueca, ele magro, cara, de cueca, apanhando, cara. O vídeo ficou tão violento, cara, tão realista, que o YouTube cortou o vídeo, tirou o vídeo. Mas algumas pessoas já tinham visto, tá ligado? E aí, cara, a parada do YouTube cortar o vídeo, tirar o vídeo do ar, deu um realismo no bagulho. Claro que é. Inesperado, que a gente não imaginava que ia dar, que deu como violência, né? E aí tirou do ar. E depois eu passei o vídeo pro Mário, e o Mário espalhou o vídeo, e algumas pessoas viram o Gus sendo torturado e tal, e começou a aparecer nego falando que não, é maquiagem. É claro que era maquiagem, né? Era maquiagem da mais vagabunda, maquiagem de carnaval, cara, que a gente usou. Relato de um MIB é feito com um orçamento de R$10, tá ligado? Uhum. Então era tosqueira, assim, era um cara inventando tudo, né? Aí não tinha equipe, era na casa do cara, que fazia o meu primo, que abatia nele e tal, né? E aí o Gus é desovado, tá ligado? Desovam o Gus todo fudido, de cueca, cara. Cara, porra, verdadeiro ator mesmo. Cara, ele tá na profissão errada. Ele era biólogo e tinha que estar no cinema. E aí, todo mundo acreditou, maluco, quando ele apareceu morto. E aí, porra, Vivi louca, desesperada, e aquela galera que tava investigando, meu irmão, todo mundo pulou fora, com medo. Deu merda, o negócio é real. Eject, meu irmão, na história, quando aconteceu isso. Aí, cara, olha só que loucura. Depois a Viviane também foi sequestrada. Sumiu a Viviane, aí saiu matéria de jornal lá em Juiz de Fora dizendo que a menina tinha sumido e que a polícia foi no local e... Você fez até a matéria do jornal? Fiz uma matéria de jornal dizendo que a Viviane sumiu. Tem a foto dela na matéria, o caralho. Aquelas fotos de 3x4, sabe? A Denise me deu uma foto velha dela de 3x4 pra botar na matéria do jornal aí. Puta merda. Aí, cara, quando aconteceu isso, quando a Vivi sumiu também, aí que nego desesperou, achando que eles também que estavam investigando também iam sumir, né? A maior galera acreditou na parada. E aí foi assim, aí o relato ele termina justamente com aquele vídeo onde o coronel marca um encontro comigo. O clímax, quando o Gus se fode, tem o vídeo onde eu vou encontrar o coronel e eu ia encontrar o Vortex, o cara que me contava as paradas todas do Gus. E o Vortex não vai. Ele manda esse coronel da FAB. E aí o coronel passa um monte de informação, um monte de dados, assim, como é que funciona e tal, que tem uma biologia dentro do ET, que funciona, como é que é um ET dentro do outro ET. Ele mostra foraminífero, uns objetos... Assim, a irmã da Denise era uma bióloga da Fiocruz que fazia pesquisa com os micro-organismos chamados foraminíferos, pré-históricos, entendeu? E ela tinha imagens de umas lâminas feitas de microscópio eletrônico. Ela me deu. Aí eu botei como se fosse o objeto, as criaturas que estavam dentro.
Então você vê que é uma foto realmente de microscópio eletrônico. O outro cara me deu fotos do negócio do laboratório lá do satélite, que usa o negócio que mede a onda de rádio, tá ligado? Então tinha essas fotos, cara, e tinha nego cirurgia, mostrando tirada do implante. Eu fiz tudo, fazendo esse negócio todo. Cara, um vídeo ali, quando você pega a pasta que o cara tá mostrando, o pessoal começou a fazer print das pastas, assim, ampliava e tal, e tinha umas coisas assim absurdas. Não, e era uma pasta mesmo da FAB, que a mulher ganhou de presente da FAB. Era! No evento da FAB que ela foi, ela ganhou uma pasta, eu botei na pasta da FAB. Eu vi esse vídeo, eu pirei, cara. Eu falei, caralho, tá aí, tá tudo aí. Não. Disco voador não levou ninguém. Olha, posso prometer a vocês. Se vocês olharem fixamente para essa luz, eu posso provar que o Sérgio Sacani não foi levado por uma nave. E aí o seguinte, muito antes do Relato do MIB, cara, eu fiz um filme, eu juntei com a galera e a gente resolveu fazer um filme que é baseado numa história que eu escrevi chamada A Sombra do Invasor, que era um filme de época. Eu resolvi em Niterói, eu resolvi fazer um filme que se passava na Grécia, que um cara lutava com o Minotauro, meu irmão, entendeu? E aí procurando locação, um dia eu fui numa base militar, num forte, e um cara falou, olha, tem uma locação maneira que dava pra fazer o túnel do Minotauro. Eu falei, onde que é? Aí ele me levou, cara. Ele falou, ó, é uma área restrita, ninguém pode ir, mas eu vou te levar. Aí me levou, aí eu vi aquele lugar. Nunca mais aquele lugar saiu da minha cabeça, que era um corredor dentro de uma montanha, assim, cara. Um negócio louco. Aí eu falei, caralho, eu vou botar o ET nessa porra. Aí pedi ajuda a um general pra filmar lá. O general cagou e andou pra mim. Mas depois eu enchi tanto saco, cara, desse general, através da minha mulher, que o general pediu pro cara, que eram relações públicas do forte, me liberar e tal. E o cara falou que não podia, que só podia se eu mandasse um pedido lá pro primeiro comando. Aí eu mandei o pedido ficou lá, ninguém sentou em cima, cagaram e andaram. Cara, um belo dia autorizaram. Aí falei, porra, vou lá filmar. Aí marquei com esse meu amigo, o Celso, que faz o personagem do Teixeira, que inclusive o nome dele é Teixeira mesmo. E aí fomos lá filmar como se ele fosse o cara que ia me levar pra ver o Juca, que o Juca tava dentro da montanha, que é pra montanha funcionar como uma gaiola de Faraday, né? Ele não ser capturado, porque as naves estavam tentando pegar o Juca de volta. E aí ele me leva dentro dessa montanha, né? A gente vai andando por um corredor, bota a roupa de proteção. Eu não tinha dinheiro, então eu só usei uma roupa de proteção. Quando o outro precisava botar, eu cortava a cena, tirava aquela roupa, o outro botava, tipo, aparecia. Tinha mais de uma, só tinha uma. Só tinha dinheiro pra uma. Fantástico. Botava máscara, botava óculos, luva pra ir lá, entrava naquele negócio, abria aquelas portas gigantes, porque aquilo ali era o seguinte, cara. Aquilo ali foi um silo que foi feito pra Segunda Guerra Mundial, dentro da montanha. E demorou tanto escavando aquela porra daquela montanha que a guerra acabou, eles não tinham acabado de construir o negócio do silo, ficou abandonado, não usaram, entendeu? Então tem portas de contenção, assim, gigantes, grossonas mesmo, é um negócio... Cara, eu fui num lugar MIB mesmo, eu mesmo, tá ligado? Aqui em Niterói, pouca gente sabe que existe, acesso restrito. Tanto que eu, porra, na hora de entrar lá e tal, os caras queriam saber, tu vai fazer o que aqui? Eu falei, não, vou gravar um filme. O cara falou, tu vai gravar um filme? Pô, mas filme, cara? Eu falei, vou gravar um filme. Ele falou, mas filme de quê? Eu falei, é um filme de ET. Aí ele, ET pode, pô. A gente tava preocupado aqui, achando que você ia fazer filme da ditadura, de porrada na ditadura. Eu falei, não, é um filme de ET. Ele falou, pô, que legal, quer levar um soldado? Leva um soldado. Eu falei, quero. Aí ele levou o soldado, mandou o soldado. Parece o soldado, né? Essa pequenininha do soldado lá. Ele que o cara lá do quartel que me ofereceu, leva um soldado. Como se fosse um brinquedo. Leva um soldado pra aparecer o soldado, vai ficar legal. Caralho, velho. Eles apoiaram, cara. Depois uns caras ficaram falando, ele filmou dentro de uma base, o que será que o exército vai falar? Porra, deram maior apoio, acharam maneiro pra caraca a ideia do ET, eu expliquei pro cara a história, ele se amarrou. E aí foi isso, cara. Fizemos o ET lá dentro. Aí o ET não tava lá dentro, na verdade. O ET foi filmado, a parte que aparece o extraterrestre capturado, foi filmado na sala de um outro amigo meu que tava construindo uma sala comercial no Rio. Aí filmei lá na sala dele, depois eu
fixei os vídeos, né? Porque lá dentro não tinha como entrar com uma galera, entrou só eu e o Teixeira só, eram 2 caras só. Filmamos lá dentro do coisa e termina assim, com o ET dando tipo um ataque, um tremelique lá, pra dar um negócio meio grotesco, assim, que eu achei legal do clipe do Chris Cunningham, que tem um clipe que chama Rubber Johnny. E o Rubber Johnny, ele termina com ele começa ou termina, se não me engano, com um bicho fazendo um negócio bizarro pra caralho. Que eu achei legal, eu falei, cara, eu vou terminar assim, que o bicho dá um ataque, eu saio correndo pelo aquele corredor e termina assim, correndo pelo corredor, sem explicação. E aí foi assim, o relato do MIB foi isso, cara, e deu essa confusão toda. Depois o cara criou uma nova teoria, o tal do Doc Lotalov criou uma nova teoria, que eu criei tudo isso pra forjar a parada, ocultar a realidade, que eles iam vender o ET, não sei o quê. Tinha um consórcio, era uma parada assim muito louca que alguém falou que era um consórcio do Irã com a China pra comprar o ET. Ô, Clique, eu vou te falar que essa parada, né, CEP no Orkut, isso deu um papo, deu um movimento, deu um bafafá do caralho. Porra, eu tava do lado de lá que tava acreditando nas paradas, eu não sabia, não te conhecia, não sabia dessa história. Aí de vez em quando eu vejo o negócio falando assim, pô, Anonymous vai revelar a verdade. Quando eu olho tem uma foto lá do Juca, do vídeo que eu fiz na minha casa. Vai revelar a verdade é o Juca. Sim, eu sei que vocês estão mega curiosos para saber o que realmente aconteceu aqui, mas não foi nada demais. Apenas a lâmpada desse poste entrou em culto e deu um clarão muito forte, exatamente como essa luz aqui. Deem uma olhada. Falando nisso, recentemente você arrumou treta com uma ufóloga famosíssima dos Estados Unidos. Pois é. Por causa dessas histórias suas, não foi? Pois é, cara, que foi o seguinte, é justamente por causa disso, porque lá pelo episódio 4 ou 5 do Relato do MIB, ele manda, o meu amigo, o meu interlocutor, o Vortex, né, que é o MIB principal lá, ele manda fotos da Área 51 brasileira, tá ligado? Então tem os laboratórios, tem os sequenciadores genômicos, tem a nave sendo levantada por um guindaste, eu desenhei tudo. Os caras pesando a nave, os cientistas medindo, fazendo uma porrada de coisa. A Área 51 brasileira tá lá, foto lá do ET. E você se deu ao trabalho de colocar uma água mineral Minalba no fundo, bem escondidinha. Uma aguinha mineral Minalba. Isso, aquela foto ali foi do lado da sala que eu trabalhava no Instituto Nacional de Tecnologia. Aquela mão lá do meu amigo Guilherme, mostrando. Guilherme, bota a mão aí. Que eu achei legal a foto da tela, né? Em vez de você pegar um arquivo, né? Foto da tela fica parecendo um negócio assim vazado, né? Alguém tirou a foto de alguém. Então eu falei, Guilherme, aponta o ET aí morto e tal, pra ficar legal. Aí ele apontou, aí eu modelei o ET, achei a foto de um cara morto numa autópsia e botei o ET na posição, fiz uma limpeza no Photoshop. Fiquei horas fazendo aquela porra lá. E aí aparece real pra caralho. Lá, e aí essa ufóloga lá, que o nome dela começa com Linda e termina com Roy, que eu não sei o nome dela toda. Ela entrou numa, cara, de que aquilo era real, tá ligado? Ela fez uma live falando que ela recebeu aquilo de um agente de uma base americana, que é o interlocutor dela lá, que a fonte é secreta, que ela não pode falar quem é, mas o cara afirmou para ela de que aquilo era real, feito numa base dos Estados Unidos, e aí, pô, tem aquela puta daquela água Minalba lá. E aí, cara, começou a falar, pegou um elemento lá do relato MIB, começou a falar que era real e começou a falar que era impossível um artista brasileiro fazer aquilo, porque, pô, levantar uma nave daquela precisava de um guindaste, mas ela, pô, é verdade, né, desde que a nave fosse real, porque a nave era 3D, então não precisava de guindaste. Peguei uma eu peguei foto de um laboratório da UFRJ, que era um laboratório associado lá, de pesquisas hidrográficas e tal, e fui colocando os elementos, entendeu? Então as pessoas, os cientistas, me ajudavam na criação da história. Então tive muita ajuda de muita gente, o Américo, meu amigo, me ajudou, o Rafael, a Denise mandou a imagem dela, entendeu? O Mário, que descobriu e depois ele me ajudou na história. O Gustavo, que era um amigo meu que trabalhava na Embratel, controlando satélite. O trabalho do cara era controlar satélite, o cara tinha informação pra caramba, me ajudou.
Então eu fui assim, fui me cercando de amigos, né? E eu conversando com eles e contando, e eles davam ideias, e eu fui incorporando esses elementos, né? Não fiz o negócio todo sozinho, né? Tive muita ajuda. Então, foi um negócio que foi maneiro, assim, que foi gostoso de fazer, porque eu consegui fazer o que eu queria, eu queria que a história saísse pra realidade e os personagens interagissem com as pessoas. E as pessoas acreditaram que estavam falando com os personagens. Então, pro escritor, isso é um negócio muito gratificante, porque eu consegui um nível de imersão muito grande. Eu vou te falar uma coisa, que quando eu entrei lá no grupo do H18, eu mandei esse vídeo, te marcaram lá e ficaram me zoando que eu tinha acreditado tudo. A minha primeira reação foi que eu fiquei puto pra caralho com você. Eu falei, Muita caralho. gente ficou puta comigo, cara. Eu muita tomando gente o cu desse cara, velho. Me fez de trouxa. Muita gente achou, cara, que eu tinha feito uma fraude ufológica. Sim, foi o que eu pensei. O louco é que eu não tinha feito. Eu sempre falei que aquilo era um conto, cara. E aí, às vezes, chegar um ponto que eu falava que era o conto, as pessoas já achavam que se eu tava falando que era o conto é porque não era. Ô, Klink, chegou num ponto ali que você era um personagem muito distante dessa história toda que ninguém conseguia ter acesso. E a gente conseguia informações ali de um outro que trazia um print de uma conversa sua, trazia uma parada que o outro falou, um videozinho. E você foi criando uma história em cima disso aí que deixou a parada muito real, cara. Deixou, cara. E esse negócio me marcou muito, cara, porque outro dia um cara me mandou, falou, cara, estão discutindo a sua vida no Reddit. Falei, hã? Falou, não, estão debatendo lá se foi você que fez o vídeo do Skinny Bob. Lembra do vídeo do Skinny Bob? Sim, sim! Skinny Bob, se não me engano, ele estava um pouco depois do Rádio MIB. Os caras tinham certeza que era eu que tinha feito o Skinny Bob e tal. Depois eu até fiz o Skinny Bob. Fiz um boneco do Skinny Bob. Eu vendo lá na minha loja, na Obscura, o Skinny Bob. O que caiu pra mim na época, e como você estava envolvido nessa história do Juca, você foi chamado pra fazer o registro lá do Skinny Bob também. Aí que alegaram que você criou aquilo também pra dar mais... ajudar expondo aquilo, na verdade estava ajudando a esconder, falando que era falso, cara. Então, louco, velho. Né, cara? Foi... Agora, conta pra galera aí como é que acabou a história com essa mulher lá. Ela cismou que era real, né, tal, e eu falei que não era, e ela cismou que era, e eu botei comentários lá no vídeo dela que ela tava fazendo live, né, ganhando dinheiro, dizendo que aquele negócio ali era real. Eu falei que não era, que eu era um artista, né? Além dela ficar me zoando depois, né, dizendo que era impossível um artista fazer aquilo e tal, não sei o quê, ela apagou eles apagaram, né, comentários meus no negócio, e depois ela chamou um cara, um psíquico lá que ela conhece, que fez uma visão remota e chegou à conclusão que, na verdade, tudo aquilo ali aconteceu numa apreensão de uma nave que caiu na floresta amazônica. Se não me engano, tem data que ele botou e tal, e que era real, e que não tinha nada a ver com o negócio que eu escrevi, que a nave caiu foi na Amazônia que aconteceu e tal, na visão remota dele. Quando aconteceu isso, cara, depois de um tempo eu falei, cara, eu tenho uns NFTs, né, que eu crio de personagens, de coisas, de monstros. Eu tenho uma pasta de NFTs que eu vendo lá, que são lá no OpenSea, que são criaturas estranhas, né? E aí nessa pasta eu tenho várias coisas, tem chupa-cabra, eu boto várias coisas, monstros gigantes que apareceu, a sereia, várias criaturas que eu vou criando, assim, vou botando os NFTs. E eu crio a história. É igual um relato MIBzinho, assim, pequenos, né? Eu crio as imagens e crio uma história, background para aquelas imagens, entendeu? Ficcional, né? Mas aí com a história do Psique eu resolvi fazer uma história. Eu resolvi fazer uma história meio que confirmando a hipótese dele, tá ligado? Caralho, eu acho que ainda não chegou nele, não, cara. Ainda não chegou nele. Daqui a pouco alguém manda pra ele, que é a história, tem um gigante na nave, que é um gigante que parece um Vimana, é a história do Vimana peruano, tá lá no Mundo Gump, o Vimana peruano, cara, a nave caiu, explica como é que eles resgataram lá na divisa da Amazônia com o Peru, com os militares brasileiros e tal. Tem o helicóptero, tem fotos, né, o helicóptero, a recuperação das placas de ouro, tinham várias placas de ouro na nave e tal, com os negócios escritos. É muito legal, cara. Tem vários ETs mortos no mato, assim, meio desmembrados e tá lá, são partes do meu NFT. Agora, recentemente, eu botei lá no meu Instagram, aí já tem nego lá perguntando, o que é isso aqui? Você começou a colocar esse dia, foi muito louco. Eu botei, esse dia foi louco. Eu achei uma pasta com esses negócios no meu computador, eu falei, cara, eu não publiquei, vou botar no Instagram. Cara, eu achei aquilo foda. Como eu já sabia da sua história do seu background, foi lá, vem o Klink de novo inventando alguma coisa. Aí tem o Milico lá olhando os destroços da nave, né? Agora aqui, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Esses dias pra trás, no final de semana dos OVNIs abatidos nos Estados Unidos, você postou uma foto de uma nave em frente a uma câmera de televisão, alguma coisa. Aquilo é obra sua? Não. Não é obra sua? Não. Aquilo lá foi aquele canal. Mas aquilo é real ou não, aquilo?
Eu não sei, cara. Eu só publiquei, botei lá pra vocês verem a parada que os caras mandaram, que é um canal que só fala do tempo, do clima-tempo lá deles, né? Lá dos Estados Unidos. E é do Tennessee. E eles ficam mostrando assim onde é que vai ter neve, que lá dá problema, né? Porra, nevasca e tal, fecha a estrada. Eles têm muito essa preocupação. Então esse canal só fica falando isso. E eventualmente fala de nego que fugiu da polícia, perseguição, coisa que tem lá nos Estados Unidos, que eles adoram, né? Tiroteio, eles adoram essa. Daí, esse canal mostrou, cara, uma foto que é um do lugar que eles sempre têm, que tem a câmera mesmo, que eles sempre mostram. Mas dessa vez tinha uma puta de uma nave, assim, na frente da câmera, né? Em HD. Em HD. E você vê que é um negócio muito bem feito. Pode ser que seja falso, pode ter descido a miniatura ali com os LEDs na frente da câmera, né? E ela fotografou. Mas ficou muito maneiro, assim. Ficou. E o dia que ela apareceu, meu amigo, porra, deu mais credibilidade ainda. Foi naquele dia da confusão, né? Só naquele post daquela imagem tem mais de 9 mil comentários, cara. Eu fiquei tentando ler, mas tem muita abobrinha. O americano fala muito bem. Eles começam a brigar, falando que é a volta de Jesus. Aí não dá, não. Porra, dá câncer ficar lendo esses negócios. Dá. Mas não deixa de ser divertido. É isso, cara. Aí os caras. Aí eu botei lá no grupo, falei, cara, acho que ninguém viu essa parada ainda. Aí eu mandei lá. Exatamente, eles não têm compromisso nenhum com a verdade. E se vocês olharem fixamente para essa luz, eu posso provar que o Paranormal FM não é um bom podcast. Ô, Clink, eu queria te agradecer demais esse retorno seu aqui. E contar essas paradas, cara, igual que eu te falei. Eu caí nessa história do Juca. Eu acreditei pra caralho nisso. O dia que eu fiquei sabendo que era armação sua, a minha primeira reação foi ficar puto, mas depois que eu fui ler tudo, que me mandaram a matéria e tal, eu tenho que tirar o chapéu pra você, que você criou uma parada muito real mesmo. Eu acho que empresas que querem divulgar um vídeo, um filme, um game, alguma coisa assim, fazendo um ARG pra vida real, tinha que te contratar assim instantaneamente. Eu te agradeço. Eu te agradeço e te peço desculpa, na verdade, né? Porque você acreditou e tal, mas a história era simplesmente, foi uma coisa que não foi planejada, não. Isso foi acontecendo. Em algum momento eu achei até que ela ia sair de controle, assim, mas... Cara, mas ela saiu de controle. Deu certo. Mas até hoje isso rende, cara. Nego me perguntando. Cara, é porque é muito bem feito. E de novo, eles pegaram um pedaço da sua história. Sabe a parte que você conta que você que tá criando uma obra, que era do seu? Essa parte sempre foi omitida. Então só quem era muito mais próximo de você, ou conhecia o seu blog a fundo e você, sabia o que tava rolando. Pro resto todo, cara, essa parte nunca existiu. Muita gente acha que é uma fraude ufológica e tal. É sempre um conto, né? Muitos amigos meus, eles entram, quando tem página falando isso, volta e meia tem uma página aí ufológica falando isso, eles entram lá e os caras ficam apagando, sabia, cara? Para esses caras, o interesse é do negócio espetaculoso, né? Sim, claro, é por isso que rende. Os amigos meus entram lá e falam, não, pô, isso é a criação do Kling lá, do Mundo Gummy, o nego vai lá e apaga, cara, os comentários. Pois é porque é muito real, cara, então isso aí passa em qualquer canto que você divulgar e não te conhecer, isso passa como real, porque é absurdo a parada que você criou. Eu vivo hoje meio que um conflito permanente, cara, porque assim, eu gosto da ufologia, eu pesquiso esse negócio mais a sério, já entrevistei piloto, já entrevistei controlador de tráfego aéreo e tal. Gostava mesmo do assunto, né? Sempre tô indo atrás e tal. Às vezes, eventualmente, os negócios caem no meu colo, igual pô, o cara do caso Varginha ser o chefe da minha mulher, tá ligado? Aí eu vou tomar uísque com o cara e o cara fala, teve mesmo e tal. Porra, coisas assim. E, ao mesmo tempo, tenho esse negócio de arte, de escultura e criação das peças. Volta e meia, alguém pega um troço que eu criei e bota como real aí pros outros. Enganar os do bobo e ganhar dinheiro em cima, né? Esses canais, tem um monte que ganham dinheiro pra caramba usando coisas que atraem atenção, né? Uma parada dessa é usada pro mal, o cara ganha muito dinheiro na minha escola. Igual o Titia, né, meu irmão? Fazendo live lá, falando, o cara, minha fonte secreta me falou que é real. Então, igual ela pegou a imagem do cara, mas esse cara, se não me engano, deu um processo nela, cara. O cara que fez a capa de um videogame, olha só, cara, pegou a capa de um videogame do PlayStation e falou que era uma foto real obtida pela NASA na Lua, mostrando o ET, e uma imagem que mostra a Eagle, o módulo lunar, refletindo no olho do ET. E a capa do jogo, cara, é a capa de um videogame, tá ligado? Agora, como é que uma mulher que é famosa, cara, a mulher é famosa, a mulher já ganhou o Grammy, bicho.
chega a esse ponto de fazer a parada assim e tal? Famosa, meu irmão. Toda hora você liga no History e tá ela lá, falando sobre tudo. Eu levava mega a sério, até ela começar a dizer que eu era um agente da CIA, porque o lance foi esse, né? A piada que tá todo mundo me zoando agora é por isso, que ela falou que eu era um agente da CIA, falando que eu tinha feito aquilo pra queimar o filme dela, tá ligado? Cara, olha só, eu tô conversando aqui com você, olhei no meu ombro aqui, tem uma camaradinha segurando um garfo, com chifrinhos e uma cauda longa. Sentado no meu ombro, ele falou assim, pergunta pra ele se ele não quer meter um processo nele e ganhar uma grana fodida. Isso nunca passou na sua cabeça, não, velho? Cara, sabe que várias pessoas me falaram isso, mas não me passou, porque não acho que seja... Eu não acho que essa parada seja pra eu ganhar grana, tá ligado? Não sei. Não... Foi um negócio que eu fiz pra minha história. A mulher pegou um negócio pra ela ganhar o dinheiro em cima. Agora, não sei, eu não sei se é o lance deu processar ela porque ela usou o negócio sem autorização. O problema é que ela começou a dizer no mundo aí que eu sou um agente da CIA, né? Essa é foda. Porque eu queria ser um agente da CIA, eu sempre quis, pô. Eu Quem queria, nunca pô, quis? ganhar em dólar, quem não queria ser um agente da CIA? Ficar sabendo os segredos da parada toda, show, pô. Já deixo registrado aqui, hein? Se você aí que trabalha na CIA tá fazendo aí degravação desse áudio, podem avisar lá que eu topo, só mandar o contrato. Aí, tá vendo? E, cara, olha só, meu ponto de vista. A partir do momento que ela não te difamou, né? Na verdade, ela transformou você num cara fodástico, mas... Porque ela não falou meu nome, ela é esperta, não é boa. Ela não fala meu nome, ela fala o artista brasileiro. Pois é, mas ela usando seu trabalho e tudo que história, e ela gerou uma renda em cima disso, pela lei, pela lógica... Se a parada que ela gerou a grana não é dela, esse dinheiro tem que ser seu. Então, pensa nisso. De repente, ela, no próximo history aí, ela solta uma nota de repúdio. Mas é por isso que ela precisa dizer que eu sou um agente da CIA. Ela diz que ela não pode dizer que ele é meu. Ela diz que um cara, um agente secreto lá, militar dela, amigo dela, que passou pra ela, dizendo que aquilo é real. Pode ser até que realmente seja verdade. Seja um cara lá da desinformação usando o titia. Pode ser também. Nunca duvidemos. Usou o titia acreditou. Não vamos duvidar. Eu agradeço a todos vocês que tiveram a extrema paciência de me ouvir falando igual uma matraca aqui, contando essas histórias muito doidas. Quero agradecer ao PH pela oportunidade. Quero agradecer também ao pessoal do Hangar 18, que sempre foram meus amigos e sempre apoiaram o Mundo Gump. E é isso, quero convidar vocês para ir lá no Mundo Gump, ler essa história, né? Sabe que essa história quase virou um livro, né, PH? Uma vez um gringo, cara, apareceu lá e tava com interesse em transformar em livro a história do Relato MIB para lançar nos Estados Unidos, cara. Cara, isso aí merecia não só um livro, como um filme. O gringo sumiu depois, né? Acabou que deu uma dessas crises financeiras que aconteceu. Acho que ele abortou o projeto e não rolou, mas seria massa ter um livro do Mundo Gump, né? O livro do Mundo Gump, não, o livro do Relato MIB, né? Eu pensei em lançar um livro do Relato MIB um dia desse aí, cara, que era o aniversário de 14 anos, um negócio assim da história. Vale a pena, viu? Vale a pena. Eu pensei em lançar o livro, mas lançar o livro assim, como um novo personagem, NPC, investigando e provando que é real. Então é isso, queridos ouvintes. Se vocês gostaram dessa história, ela está completa lá no Mundo Gump. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. E vocês já sabem que na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Entrando no nosso Apoia-se, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que a gente está sempre lá discutindo ufologia, paranormal, insólito, tudo que é estranho nesse mundo. E também nós estamos inaugurando a seção de arquivos lá do Acredite Se Quiser. Nós vamos deixar um drive lá sempre compartilhado com livros de ufologia, revistas de ufologia, artigos, vídeos, documentários e também materiais que nós citamos no episódio, como as fotos que nós citamos aqui do OVNI na torre da televisão, beleza? Então é isso aí, ó. A história do Juca tá aí. A gente já falou aqui no